Olá, irmãos, muito boa noite. Novamente estamos com vocês. É um prazer poder conversar com os irmãos, poder compartilhar com os irmãos. Mais uma vez neste domingo, agora pela segunda vez, entrando na casa de cada um, agradecendo a Deus por suas vidas, agradecendo a Deus por este dia abençoado que Ele nos deu, momento que podemos desfrutar da sua presença, desfrutar dos seus ensinamentos, da comunhão que a igreja tem no Senhor Jesus, independente das distâncias. Então, agradecemos ao nosso Deus que nos tem proporcionado momentos aprazíveis, momentos que podemos não só ser edificado, mas também edificar a igreja do nosso Deus. Queremos já agradecer aos irmãos que estão conosco, que já estão online também, que já estão nessa live, que estão participando. Então, a irmã Vânia, junto com o Nonato, também a Daniele, o irmão José Lima, Semilene, o irmão Ayrton Gaspar, também toda a família, que está com ele. Agradecemos a todos os irmãos que têm acompanhado as nossas pregações, também aqueles que têm feito comentários. Nós agradecemos porque também somos edificados. Então, a irmã Maria Zilda aí, boa noite, ao seu Manuel, a Milene, ao Joséilton, ao Emanuel. Também agradecendo ao irmão Claudemir, Ellen, a irmã Ida que hoje pela manhã entrou, já estava no final e eu acho que eu não consegui ver, mas agradeço a Deus por sua vida e também pela experiência que tem nos dado, pela comunhão que temos na igreja. Muito importante a gente aprender também com irmãos que procuram dedicar a sua vida ao Senhor há muitos anos, há muitos anos de conhecimento e de serviço. Então, louvo a Deus, sim, pela experiência que temos, e a Bíblia diz que devemos honrar aqueles que já têm experiência na igreja. Irmã Tássia, também uma boa noite. Irmã Nazaré, irmão Ricardo, irmão Franciclede também entrou aqui, a irmã Juraci. Nós temos também aqui já fazendo seus comentários a irmã Josemilda, boa noite. Também a irmã Diana, que Deus abençoe, junto com o irmão Luiz, o Rodrigo, que use ricamente essa família para a sua glória. A irmã Clícia, lá em Porto Velho, o Edmundo, também o André Gaspar. Agradecemos também por nos acompanhar, os irmãos da igreja. Deixa eu ver quem mais aqui. A Sionilde, irmã Sionilde em cena, Lucélia Monteiro, Marcos, Ana Sara, Ana Liz, a irmã Juraci, acho que eu falei, o Felipe Barbosa. Também temos, acho que eu falei, Ricardo e a Leila, Guilherme, Sofia, todos desta família também. Eu vou lembrando de um por um e agradecendo a todos que têm tido o compromisso de estar conosco nesses momentos de live, nesses momentos de pregação da palavra de Deus, de edificação da Igreja de Cristo, e assim a gente poder sentir também o calor dos irmãos, também a reciprocidade dos irmãos, nesse momento de afastamento, de afastamento social. Que Deus nos ajude a voltar logo breve para o templo, onde a igreja se reúne, aonde nós podemos prestar também o nosso serviço, nossa adoração, e assim nos dedicarmos a essa obra com mais intensidade. Imagino que aqueles que têm mais dificuldade de chegar ao templo
de participar mais dos cultos, tem sentido muito mais falta ainda. Imagino isso, que seja um momento também de desejo, a vontade, apertar e cada vez mais estar presente quando for possível na nossa reunião. Espero que seja breve. Irmã Margarete, também agradecemos. Boa noite, irmã. Mas o Daniel, a irmã Cristiele, junto com o Jonas, com o Pedro, creio que também o João. Então louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Nós vamos, enquanto os demais chegam, nós vamos ouvir um cântico, um hino novamente de adoração, como você achar melhor, que já conhecemos também, que foi cantado pela igreja, que foi cantado pelo coro das igrejas, que também é do pastor Jaime Júnior, creio, composição também dele, que é o hino Excelsa Graça. Deus abençoe com esta adoração e que possamos voltar ao nosso pensamento, nosso coração ao Senhor, nosso Deus.
Queremos continuar aqui agradecendo ainda outros irmãos que entraram há pouco. Também a família Brilhante, né? A Gabriele, a Clívia Brilhante, o seu Edemir, a irmã Cristina, também a Socorro Moraes, a todos que entraram nesse momento aqui, que estão conosco. Louvamos a Deus por suas vidas, que Deus seja honrado e glorificado através das nossas atitudes, das nossas vidas no serviço do Senhor. Nós queremos compartilhar com os irmãos, eu não sei se faltou mais alguém aí, deixa eu ver se faltou aqui alguém para me agradecer. Ainda, acho que todos, né? Já falei todos. Tem a Socorro Batista, creio que é a irmã Socorro. E louvamos a Deus, a irmã Ângela, irmã Ieda. Também muito boa noite aos amados irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em João, o Evangelho de João, no capítulo 10. Em João, capítulo 10, no versículo de 1 ao 18, nós vamos ler esta passagem das Escrituras. Eu me pedir aqui para melhorar o som, né, irmão Franciclédio? Eu estou muito próximo ao celular, mas tem hora que parece que a coisa não funciona, né? Então vou falar um pouco mais alto para ver se os irmãos conseguem acompanhar bem. Então, João capítulo 10, versículo de 1 a 18, eu quero compartilhar com os irmãos esse texto e que novamente a igreja e todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que estão nos vendo, nos assistindo através da rede social possam ser edificados. Diz assim a palavra de Deus em João 10, do versículo 1 ao 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas aquelas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos porque a tua palavra, Senhor, é a verdade. E como agradecemos de o Senhor ter preservado a mesma por tantos anos e ter chegado em nossas mãos, temos não só a possibilidade de conhecer, mas também de praticar.
Obrigado também pela iluminação do teu Espírito, que podemos compreendê-lo. Por isso te pedimos que aqueles que ainda não a conhecem, aqueles que não são iluminados, possam conhecer, Senhor, essas verdades eternas. Abençoa cada um deles. Te peço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. O ladrão e o bom pastor é o que nós queremos aprender deste texto que acabamos de ler. Nesse texto, Jesus está contando uma parábola para os seus discípulos e ele quer mostrar a diferença entre dois tipos de pastores. Um ele chama de salteador e ladrão, e outro ele chama de o bom pastor. É uma observação clara das diferenças entre os falsos mestres, os falsos profetas e o próprio Senhor Jesus. Ele está falando dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, daqueles que eram falsos na pregação da palavra de Deus e também fazendo uma comparação sobre a sua própria pessoa. Jesus também descreve aqui que os seus discípulos não conseguiram compreender a parábola, que eles não entenderam o que Jesus estava falando, e Jesus tornou a reafirmar com mais convicção, com mais firmeza, de quem eram esses dois tipos de pastores. E o meu propósito, claro, é mostrar as grandes diferenças entre os ladrões e salteadores e o bom pastor. Como nós podemos fazer isso, observando aqui o texto? Conhecendo o propósito de cada um para com as ovelhas. Quando entendemos o propósito dos salteadores e ladrões para com as ovelhas e do bom pastor para com as ovelhas, nós conseguimos compreender quem é o verdadeiro e quem é o falso. E nós podemos destacar aqui logo inicialmente que Jesus está falando do propósito dos ladrões e salteadores para com as ovelhas. E o primeiro propósito que nós podemos observar é que eles são enganadores. E isso fica claro no início do texto, quando ele fala no versículo 1, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então a gente já começa a ver, entre tantos propósitos dos ladrões e salteadores, um deles é enganar as ovelhas. E como eles enganam? Entrando de forma errada no meio delas, ou entrando na igreja, ou no meio das ovelhas aqui de forma errada, quando não há o consentimento da igreja, ou sem ser escolhido pelas ovelhas, ou pela igreja. Na maioria das vezes, eles são donos das igrejas. Na maioria das vezes, eles que mandam na igreja, eles que dominam a igreja. Entram sem ser chamado, sem ter a preparação de Deus para conduzir as ovelhas, sem ter o Espírito Santo de Deus para ensiná-la. E como diz o evangelista, narrando aqui, escrevendo as palavras de Jesus, sobem por outra parte, ou pulam a cerca do curral das ovelhas, entram de forma sorrateira, entram de maneira a enganar as ovelhas para no meio delas tentar seduzi-las, tentar levá-las para um caminho diferente. Eles entram de forma errada. E nós entendemos aí o contexto também histórico, que os pastores formavam aqueles currais com cercas bem baixas para que as ovelhas não saíssem, e o pastor ficava na porta do curral. Então o lobo, ou o enganador, ou o ladrão e o salteador aproveitava essa cerca baixa e pulava para roubar as ovelhas. Eles, de fato, são enganadores. Entram pelos lugares errados, de forma errada na igreja. Mas um outro propósito que Jesus também fala dos ladrões e salteadores é que eles vieram para roubar. Aparece no versículo 10, diz o texto, o ladrão veio somente para roubar.
E de fato é outro propósito somente para roubar as ovelhas de outros pastores e roubar as próprias ovelhas. É interessante quando nós observamos isso na prática, porque nós conseguimos perceber isso na mídia. Nós vemos vários testemunhos de pessoas que foram bem-sucedidas, mas se colocasse as pessoas que foram enganadas, era um número muito maior. Pessoas que perderam dinheiro, que perderam bens, joias, relógios, TVs, carros e até mesmo casa, que foram seduzidas, que foram enganadas e foram roubadas literalmente. Os salteadores, que outra tradução seria bandidos, eles são roubadores das ovelhas. Eles roubam e quando eles assim o fazem, eles fazem de uma forma que se parece bom, eles se fazem de bom, eles dão exemplo de bondade. Um dos exemplos que nós podemos destacar, que eles aparecem no meio das ovelhas com o sentido de ajudá-las, mas querem roubar delas, é Judas Iscariotes. Nós podemos ver isso no capítulo 12, aqui um pouquinho mais na frente, de João capítulo 12, versículo 4 a 6. Olha o que diz as Escrituras. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estavam para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, a aparência de bondade, vamos ajudar os pobres, mas roubam dos pobres. Ele tinha acesso à bolsa, ou seja, era o tesoureiro do grupo, e era alguém entre as ovelhas, um lobo disfarçado, roubando das ovelhas. Eles, para roubarem, eles enganam com palavras fingidas. Esses ladrões aqui, salteadores, ou como diz também em outra tradução, bandidos, eles roubam das pessoas com palavras enganadoras. Em Pedro, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo de 1 a 3, apresenta essa artimanha, qual é o propósito deles. E veja como Pedro diz, 2 Pedro, no capítulo 2, versículo de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, é no meio da igreja, é no meio do povo de Deus, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, com dissimulação, com esperteza, heresias destruidoras, a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, pelo amor ao dinheiro, farão comércio de vós, com palavras fictícias, com palavras enganadoras, com palavras sutis. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Então Pedro está dizendo aqui a mesma coisa que Jesus fala dos ladrões e salteadores aqui, dos pastores enganadores, que roubam das pessoas com palavras enganadoras. Veja que o texto diz que eles são mestres do engano. Eles são expertos em enganar. Eles infamam com os seus enganos o caminho da verdade. Ou seja, eles causam a má fama. E por isso, muitos evangélicos verdadeiros ou aqueles que seguem a verdade são mal vistos. Ou os pastores corretos também são vistos de forma errada por causa dos falsos mestres. Eles são dissimulados. Como diz Pedro, é por avareza, por amor ao dinheiro, eles fazem comércio do povo e fazem comércio com tudo. Esses são os falsos e eles roubam, é o propósito deles. Eles roubam e depois fogem porque são mercenários.
Eles não dão conta de ajudar as ovelhas nas suas dificuldades. E esses mercenários é que trabalham apenas pelo dinheiro, como Pedro diz, por avareza. Jesus vai afirmar isso 4 vezes aqui em João. Ele afirma que eles são mercenários e que eles fogem. Ou melhor, nos versículos 12 e no versículo 13. Olha como ele diz: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. O versículo 13 ele diz: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então eles fogem. E eu vejo isso muitas vezes, que quando eles conseguem tirar bastante das pessoas em determinados lugares, eles fecham a igreja e fogem para outro canto, vão para outro lugar. As igrejas, na verdade, elas são alugadas, não são fixas, não são estabelecidas há muito tempo. Então fogem. Como identificar aqui o mercenário? Como saber que ele é mercenário? Quando vem a dificuldade, ele abandona as ovelhas. Quando vem os tempos difíceis, a tribulação, ele não fica. Ele não tem cuidado das ovelhas, ele tem cuidado de si, ele preocupa-se com a sua própria vida. Ele quer melhorar, mas não importa quem esteja sendo prejudicado. Roubar é também um propósito dos falsos mestres. Ou seja, dos ladrões, como Jesus diz aqui, dos salteadores. Outro propósito que Jesus também diz é matar. E eles matam porque não dão assistência às ovelhas. Não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. Matam. Isso aparece de uma forma também clara quando Deus chama a atenção de falsos pastores, ainda pelo profeta Ezequiel. No capítulo 34, veja comigo, Ezequiel 34, a partir do versículo 1 até o 4, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, ou que cuidam de si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Qual é o objetivo de um pastor, o propósito de pastor? Apacentar as ovelhas? Então Deus está chamando a atenção: comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, ou seja, o gordo, mas não apacentarás as ovelhas? A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrantada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Olha a característica aqui de matar uma ovelha. O propósito de não ensinar, de não preparar, de não cuidar, de não mostrar a verdade. Ou seja, eles não alimentam com a verdade, antes se alimentam delas. Diz também o texto que eles são dominadores. E são dominadores obrigando pelo medo a elas a seguirem o pastor. E a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro 5, versículo 2, que nós não devemos ser dominadores do rebanho de Deus. O rebanho é de Deus, não é nosso. Nós temos que ensinar, nós temos que mostrar a verdade, temos que repreender com amor, mas não obrigar a fazer. Nós não somos o dono das ovelhas, os donos das ovelhas. Mas eles são dominadores e eles matam espiritualmente essas ovelhas. Outro propósito que nós podemos ver também baseado em João, o quarto deles, é destruir. Eles vieram para enganar, matar, roubar e destruir. Jesus deixa isso claro no versículo 10. E como é que eles destroem? Eles destroem a família. Eles destroem o casamento com conselhos errados. Eles mostram que cada um tem que ter a sua liberdade. Eles dizem que muitas vezes o casamento é sempre bênção e as famílias acabam sendo destruídas. Eles destroem filhos ao os ensinarem a fazer o que eles gostam e não obedecer aos seus pais ou não seguir o que diz as Escrituras para que vivam bem e vivam mais. Eles
ensino aqui a sociedade, destrói a sociedade com cidadãos, melhor dizendo, egoístas e avarentos, cada um pensando em si, é o que nós temos visto. Eles ensinam você a correr atrás do seu sonho e buscar os seus objetivos, não importa quem esteja pela frente. Eles destroem a família. É esse tipo de pastor que você quer? É esse tipo de pastor que você tem seguido? É esse tipo de líder que você está vendo junto a você? Jesus disse que as ovelhas dele não ouvem essas vozes. Ele disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz. E aí nós queremos observar o outro lado. Nós queremos ver aqui o bom pastor, quais são os propósitos do bom pastor. Jesus também vai contar para nós quais são os propósitos do bom pastor. Então, o propósito do bom pastor, e aqui é bem interessante que ele coloca o bom pastor, é um pastor. O primeiro propósito é de ser correto, ou de entrar na igreja, ou no meio das ovelhas de forma correta. E como é que ele entra? Pela porta. Diz o texto, João 10, versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Então o bom pastor aqui, ele já entra de forma correta. E aqui não é ele que abre a igreja, ele não é dono da igreja, mas tem um porteiro que abre, que reconhece ele como pastor, que sabe que ele é a liderança da igreja, que ele é um modelo da igreja, que ele não é o dono da igreja. As ovelhas também obedecem à sua voz. Então, a diferença, e obedece à voz do pastor, porque do bom pastor, porque ele é um modelo, ele vai à frente das suas ovelhas, ele não empurra as ovelhas para ir, vai atrás, ou então nem vai, ele vai à frente. Ele é um modelo, ele é aquele a que diz, sigam-me, ó, o que eu vou fazer, façam também. Esse é o bom pastor, ele entra da forma certa, ele conhece, segundo o texto, as suas ovelhas pelo nome, ele tem intimidade com as ovelhas. Imagine igrejas com 1.000, 2.000, 3.000 membros, como conhecer e ter intimidade com essas ovelhas? Como poder ter aproximação de tantas ovelhas? Elas também, as ovelhas desse bom pastor, jamais ouvirão a voz do que não é o verdadeiro pastor. E ele vai dizer isso por várias vezes no versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, ele é o modelo, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Ele repete isso no versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. E diz novamente no versículo 8, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. As verdadeiras ovelhas do bom pastor não dão ouvidos ao falso, aos enganadores. Elas podem ser enganadas por um tempo, mas logo elas percebem e fogem. Elas vão atrás da alimentação correta. Elas vão atrás do alimento verdadeiro. Por mais que algumas vezes não goste do alimento, porque confronta o nosso pecado, confronta a nossa natureza terrena, mas continuarão lá, porque é a voz do bom pastor. O bom pastor, ele tem intimidade com as suas ovelhas. Ele entra pelo lugar certo. E outro propósito do bom pastor é ser a porta que conduz para a salvação. Jesus diz isso no versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então aqui o bom pastor, ele dá o alimento verdadeiro para a ovelha. Ele mostra a segurança para a ovelha e ele mostra uma vida abundante.
Ele mostra a vida eterna. Ele ensina o que as pessoas precisam ouvir, o que as ovelhas necessitam de ouvir, não o que elas querem ouvir. Não a palavra que dá comichão nos ouvidos. Ele de fato dá o alimento verdadeiro, porque ele mostra o caminho da salvação. Ele é a própria porta. E como diz o texto, ele dá aqui para estas ovelhas uma pastagem eterna, ou seja, o alimento certo, o alimento preciso. Alguém que entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, diz no versículo 9, no finalzinho do versículo. É como diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu bom pastor. O Senhor é o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Enquanto o salteador está preocupado com a sua vida, o bom pastor está preocupado com a vida dos outros. Está preocupado com a vida eterna aqui. A vida abundante não é uma vida regalada de coisas materiais, mas é uma vida eterna ou para sempre na glória do Senhor. Vida abundante não se diz respeito às coisas deste mundo, porque se fosse, como a própria Bíblia afirma, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens se a nossa esperança nessa vida, ou em Cristo nesta vida, fosse as coisas materiais. O bom pastor não demonstra maior amor, ou não tem quem confronte ele, ou quem apresente maior amor do que ele. Ele de fato dá a vida por suas ovelhas. É isso que Jesus vai repetir algumas vezes aqui no texto. O propósito do bom pastor é dar a vida por suas ovelhas. Versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele vai repetir no versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ele acrescenta no versículo 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. E no versículo 18 ele também diz, ninguém a tira de mim, pelo contrário, espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ele dá a vida por suas ovelhas. Jesus afirma isso 4 vezes. Eu dou a vida pelas ovelhas. Ele faz isso, como diz o texto, espontaneamente. Ele faz por amor, não por obrigação, não por interesse no que as ovelhas vão dar a ele, porque ele não precisa. Ele faz por interesse em dar vida às ovelhas. Ele não faz por acaso. Ele faz para resgatar as suas ovelhas. Ele deu a sua vida para que nós fôssemos salvos, para que nos resgatasse das mãos dos salteadores, dos enganadores e do mundo também que nos rouba, que nos seduz. Ninguém tem maior amor do que esse, como ele diz, de dar a própria vida por pecadores, só o bom pastor. Você conhece esse bom pastor? Você tem esse bom pastor? Você segue esse bom pastor? Você sabe quem é o bom pastor? Jesus Cristo diz várias vezes, eu sou o bom pastor. É interessante que ele não está apontando para nenhum tipo de denominação, igreja, nem para qualquer outro homem. Ele está apontando para si mesmo. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o bom pastor. Ele disse aqui nesse texto que tem outras ovelhas que não é deste aprisco, que não é deste rebanho, e estas outras ovelhas pode ser você. Talvez ainda esteja perdido por aí, sendo enganado, sendo iludido, ainda esteja desgarrado. O bom pastor quer que você ouça a sua voz. Ele dá a vida por você.
E ele tem outras ovelhas por aí que precisam ouvir a voz do bom pastor. Se você não ouvir a voz do bom pastor, é porque você não está seguindo o pastor correto. O versículo 16, ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus convida as pessoas para seguir. Ele diz: eu sou o bom pastor. E ele também diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei quem você tem seguido, mas eu sei quem você pode seguir, quem você deve seguir. As Escrituras me mostram que é Jesus Cristo, o único caminho. Você pode entregar a sua vida a Ele se ainda não fez, buscando ouvir a sua palavra, buscando obedecê-lo, porque Ele te conduz para a vida eterna. Ele te conduz a pastos verdejantes. Ele te mostra o caminho eterno de glória. É Jesus que é o verdadeiro pastor. Ele deu a vida por você. Se você ainda não fez uma decisão, faça o mais rápido possível. Entregue a sua vida a Cristo. Receba Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, como o bom pastor, aquele que deu a vida por você. Que o Senhor aplique esta palavra em teu coração. Que você entenda que Ele te convida para seguir a Ele, ouvindo a sua palavra e obedecendo. Não se deixe enganar pelos ladrões e salteadores, e como a Bíblia diz, são muitos e cada dia aumentando mais. Ouça a voz de Jesus, o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Vamos ainda agradecer a Deus, louvando ao Senhor por sua palavra e também agradecendo aos irmãos que estiveram conosco. Se você ouviu esta mensagem, se você sentiu o desejo de entregar a sua vida a Cristo, entre em contato conosco, faça um comentário. Nós teremos o maior prazer de conhecer você e de poder ensiná-lo as verdades da palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, de mostrar para você que Jesus Cristo é o caminho, que nele nós temos esperança, independente das circunstâncias que o mundo possa apresentar, que melhore ou que piore, mas em Cristo nós temos a redenção. E como a Bíblia diz, o nosso lar não é aqui, a nossa pátria é nos céus. Nós vamos para o nosso lar breve, mas aqueles que têm Jesus como o bom pastor. Que esta palavra penetre no teu coração e que você se renda a Cristo, reconhecendo que é pecador, que merece a condenação, mas que por Cristo você pode encontrar a salvação. É o nosso desejo. Deus abençoe sua vida e também abençoe a vida da sua família. Queremos louvar a Deus também pelos irmãos que continuam conosco, aqueles que não falei o nome, assim honrar ao Senhor Deus com este momento de adoração, com este momento de louvor, de comunhão através do seu Espírito. Todos os irmãos que estão conosco, a irmã Janeide, né? Irmã Janeide também, boa noite, irmã Janeide. Que Deus abençoe a sua família e que cada dia mais a irmã possa ser uma luz no seu lar para estar transmitindo também as verdades de Cristo. Queremos agradecer a irmã Vânia também, a irmã Tássia, alguns que já eu falei, deixa eu ver se faltou alguém, acho que João Mariano, né? Não sei se tinha falado. Boa noite, deixa eu ver aqui se faltou mais alguém para me agradecer. Só quero desejar a todos os irmãos um início de semana abençoado e que este dia, ou que esta semana que está começando hoje, possa ser de bênçãos para nós, de crescimento na palavra. Não esqueça, como falamos também hoje pela manhã, de encher
a sua cisterna do manancial da água viva, da palavra de Deus. Não precisa nem ir muito longe, né? Ela está bem próximo de nós, a Bíblia. Então busque todos os dias se alimentar deste manancial. Mas algum irmão aqui que faltou? Acho que não, né? Então, o irmão Jefté também está conosco lá no Cariri, né? Na região do Cariri ali, no Seminário Batista Regular do Cariri. O Renildo Maciel, Cléo Dávila, deixa eu ver quem mais, Marciana Martins, Antônio Luiz Rodrigues e demais irmãos que eu não falei. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, que nos dê sabedoria, não só para conhecer a palavra de Deus, mas principalmente para vivê-la. Não para sermos honrados, não para sermos reconhecidos pelos homens, mas para que os homens vejam a luz de Cristo em nós. E Cristo seja glorificado em nossas vidas. É o nosso desejo e faço isso pedindo no nome de Jesus. Amém? Uma boa noite a todos.